Boa noite, galera. Marcos Alac aqui falando pela conta Mundo Tri. Nessa quinta-feira, dia 9 de abril, fui convidado aí mais uma vez pelo Vaguinho para falar com vocês, para poder compartilhar um pouco da informação e do conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, por meio do estudo, por meio da prática também, né? Tive a oportunidade semana passada de estar junto com os amigos aí, falando um pouco sobre o Training Peaks. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Alac, comecei no triatlon lá em 1994, né? Fui atleta profissional e sou treinador hoje, treinador da equipe Santitreinos, treinador da equipe Saúde Performance e atuo como embaixador pedagógico do Training Peaks no Brasil. Essa live de hoje cheia de amigos, como o Bela acabou de citar aí no comentário dele, né? Isso aí, muita gente querendo absorver informação e certamente compartilhar também. Eu acho que isso é é algo fabuloso de atuar como professor, né? Porque a cada vez que a gente está compartilhando informação, a gente está aprendendo com aqueles que estão ali, em teoria, na posição de alunos, né? Então, por exemplo, nos cursos do Training Peaks, a cada novo curso eu sempre saio permeado com algo novo, com um novo ponto de visão, com uma nova forma de pensar e de enxergar uma determinada matéria que, em teoria, eu já tinha talvez consolidado um conhecimento sobre, né? E a ideia hoje para conversar com vocês é sobre a carga total. Esse é um assunto que está muito quente no treinamento esportivo hoje. Eu tive lá no Colorado com o pessoal do Training Peaks o ano passado e certamente esse, assim como no ano retrasado também, no Endurance Coaching Summit, que é um encontro de treinadores do Training Peaks, a carga total foi um assunto muito abordado, né? E o que seria a carga total, né? Hoje, cada vez mais a gente tem muito sólido o que é a carga do treino. Para quem trabalha com o Training Peaks, com o tempo na plataforma, é muito comum a gente ouvir falar aí dos treinadores, né? Que o nosso raciocínio, o nosso pensamento passa a ser todo em relação ao TSS, né? Ao Training Stress Score, ao PTE, que é o acrônimo em português, que é a pontuação de estresse do treino. Ou seja, um treinador hoje que usa o Training Peaks vai quantificar a carga do treino do atleta com base na pontuação de estresse do treino, que vai levar em consideração a duração da atividade e a intensidade da atividade. E aí nessa questão da intensidade da atividade, a gente tem muito claro que essa carga do treino ela é extremamente individual, porque a intensidade, como a gente falou lá na aula, ela está disponível no YouTube do Mundo Tri, está disponível no YouTube da Saúde Performance também, para quem não viu ainda. A carga do treino leva em consideração no cálculo a intensidade. E para medir a intensidade, a gente está falando do limiar, do FTP do atleta, da capacidade máxima do atleta sustentar a atividade por cerca de 1 hora. Ok? Então a carga da atividade já está muito clara. Mas e a carga total? E o estresse da vida? E a privação do sono? E a alimentação inadequada? E os pensamentos negativos? De que forma isso vai influenciar na carga sentida pelo organismo, nos desequilíbrios hormonais, né? De que forma a gente vai atuar com o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, dentro dessa tentativa de medir a carga total do treino, da vida, na verdade, desculpa, somada a carga do treino com a carga do dia a dia, né? Essa carga total da vida do atleta. Hoje existem diferentes ferramentas e a mais utilizada delas, sem dúvida nenhuma, é o HRV. O que significa HRV? Não é o carro não, hein, galera? O HRV significa Heart Rate Variability. É a variabilidade das batidas do coração, ok? Hoje, eu estava até fazendo uma pesquisa agora aqui no PubMed, né, de publicações científicas sobre o tema. A gente tem aqui, eu encontrei quase 12 mil publicações, né? Existem aí de 15 a 16 mil publicações acerca desse tema, sobre o HRV, ou seja, é um tema muito quente, que está muito em voga, muita gente estudando e falando de HRV, ok?
mas a grande maioria dos estudos voltados para o HRV vem falar de saúde física e saúde mental, ansiedade, depressão, doenças do organismo realmente. E cada vez mais, principalmente depois aí de 2008, 2010, muitos artigos ligando o HRV ao esporte, né? Como uma forma da gente realmente ter uma visão sobre a carga total que o nosso atleta está sendo imposto. Ou mesmo a gente, né? Se você aí como empresário, como atleta, como médico, advogado, você que tem seu trabalho, sua família e ainda tenta conciliar o treinamento no seu dia a dia, de que forma a carga da sua vida impacta o seu organismo positiva ou negativamente. Como é que a gente mede isso? Então o HRV é muito interessante. A gente abriu aí, o Mundo Tri abriu para algumas perguntas com relação ao HRV e a gente ouviu aquelas perguntas assim, as perguntas que voltaram são as perguntas básicas, né? Que é o que eu vou tentar ao longo dessa live responder para vocês. Tipo, o que é o HRV, né? O que é o HRV? O que o HRV pode nos dizer? O que eu posso aprender? O que eu posso intuir com o HRV, né? Com relação até mesmo lesão aí, né? Como é que eu posso usar o HRV para prevenir ou tentar mitigar o aparecimento de lesões? Por que o HRV, uma pergunta até hoje assim, que surgiu que é interessante, por que o HRV é controverso? Eu, por exemplo, que incentivo os atletas a fazerem uso do HRV, uso pessoal deles mesmos, por mais que às vezes eu não vou conseguir dar aquele acompanhamento diário, eu incentivo o atleta a começar a mapear o HRV dele, para ele observar, né, o que faz a carga total da vida diminuir, o que faz a carga total da vida aumentar, quais os hábitos saudáveis de vida, quais os hábitos não tão saudáveis que se refletem na medida do HRV, ok? Né? Então, como que os treinadores, outra pergunta, eu como treinador, que eu vi algumas pessoas me perguntando, né? O que eu como treinador posso fazer para aproveitar ao máximo dessa ferramenta, da ferramenta do HRV, né? Então, de cara, o que a gente tem que entender e deixar bem claro aqui é que o treino, galera, mesmo para um atleta profissional, o treino não é a maior fonte de estresse da vida. Tá? Então, a carga total que a gente está tentando falar hoje, que o HRV vem tentar medir, né, é uma carga. A carga total é a carga que vai somar a carga da vida, ok? E a carga do treino, que como eu falei, para quem usa o Training Peaks, está cada vez mais fácil de ser quantificada, a carga do treino. Né? Porque a gente tem ali no nosso treino o TSS, que vai levar em conta a duração e a intensidade, medidas sobre o limiar, um número bem individual para cada atleta, que vai falar para a gente a carga do treino. Mas e a carga da vida? Então, só um feedback histórico, né? As primeiras experiências com HRV, eu achei isso muito interessante, datam de 1950. Sempre com ou é guerra ou é programa espacial, né? No caso do HRV, poderia ser mais específico sobre a carga da vida, são os problemas do dia a dia. Exatamente, a carga da vida, cara, não só os problemas do dia a dia, mas como eu falei, os hábitos de vida. Então, por exemplo, a alimentação, sono, cara, sono, viagens, que você quebra uma rotina, que você foge de um padrão. Tudo isso vai implementar no organismo do seu atleta carga. Então o que a gente está falando é isso, carga total. Então beleza, voltando um pouquinho para a história, né? Porque é fundamental a gente entender o nosso passado para poder modular o nosso presente, né? E enxergar para onde a gente quer ir no futuro. Em 1950, o programa espacial russo, né? Com Yuri Gagarin, foi o primeiro aí, talvez, a tentar monitorar o HRV para entender o estresse que o astronauta estava sofrendo lá no espaço, né? E o que é então o HRV? Isso é muito legal. O HRV, ele vai medir pra gente o Heart Rate Variability, né? A variabilidade das batidas do coração. Então, o HRV vai medir pra gente o espaço de uma batida para outra no coração. A gente tem a tendência intuitiva, talvez, de pensar e de enxergar que a variabilidade das batidas do coração ela é a mesma. Vamos dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu falar, hoje o meu coração está batendo 60 batimentos por minuto.
ok? 60 batimentos por minuto. A gente tende a pensar que o nosso coração vai bater uma vez por segundo, beleza? Mas existe uma variação entre as batidas do coração, ok? E isso também é um pouco contraintuitivo, porque a gente pode já de cara começar a pensar, então quando tem menos variação, melhor. Não, ao contrário. Quanto mais alta a variabilidade das batidas do coração, em teoria a gente está no que a gente quer, e eu vou abordar um pouco mais, que é vivendo sob a influência do sistema nervoso autônomo parasimpático, ok? E aí dentro dessa questão da variabilidade das batidas do coração, a gente já vai ter que começar a falar agora de ciclo respiratório. Porque o ciclo respiratório está totalmente linkado com os ritmos da batida do coração, ok? Quando a gente inspira, o coração acelera. Quando a gente exala, o coração desacelera. Então, quando a gente está exalando, conseguindo soltar o ar, em teoria, nós vamos aumentar o espaço entre as batidas do coração, né, tornando esse intervalo um pouco maior. E quando a gente está exalando, quando a gente está inalando, quando a gente está inalando, a gente está diminuindo esse espaço entre as batidas do coração, ok? Lá no passado, não existia uma forma de comum acordo para a ciência para medir isso, né? E hoje a ciência já traz pra gente um número muito interessante que traz pra gente essa medida da variabilidade das batidas do coração, que nós vamos estar falando dele aí ao longo da aula, mas a gente já pode ir decorando. A sigla é o RMSSD, ok? E por que o RMSSD hoje é utilizado para a gente medir o HRV? Alguns pontos fundamentais dessa medida do RMSSD. A primeira delas é que, para medir o RMSSD, funciona com medida curta. A gente com 1 minuto medindo, a gente consegue medir 2 minutos medindo, a gente consegue medir, ok? Então isso torna possível que a medida seja realizada com muita frequência, que é o que é fundamental, que nós vamos entender também isso no decorrer da minha fala. É fundamental essa sequência de medida para a gente estabelecer uma baseline e aí poder entender os desvios do padrão, entender as tendências em relação ao padrão. Então, de nada adianta a gente ter uma medida maravilhosa que tenha que ser feita no laboratório, que leve muito tempo, porque o que a gente precisa como atleta, como treinador, ou mesmo como ser humano, é garantir que a gente pode medir com constância, sempre. Está sempre medindo, ok? Então, toda manhã, acordou, o atleta pode ir lá e fazer a medida do RMSSD, ok? E tão importante quanto o número absoluto dessa medida, né? Tão importante quanto se ela está 80, se ela está 100, se ela está 150, se ela está 40, é como que ela muda, que nem eu falei, da baseline, ok? Então, os programas hoje vão usar estatística para comparar essa baseline, esse padrão que a gente tende a ter, que é individual. Alguém aí, inclusive, já perguntou, né, se o HRV ele é individual, assim como o comportamento do coração de cada um é um, né? Com relação a isso é até interessante. Eu não sei quem teve oportunidade de assistir o Lionel Sanders aí competindo no indoor. Não foi que aconteceu hoje não, que parece que ele teve até um problema. É uma que aconteceu acho que uma semana atrás, ele até ganhou o evento. Um evento que estava até o Mathieu Van Der Poel. Tô falando isso para falar da frequência cardíaca do Lionel. Cara, um absurdo, completamente fora da curva. Enquanto todos os atletas ao final do evento apresentaram uma frequência cardíaca média ali de 150, 160 batimentos, o Lionel Sanders entregou a prova ganhando o evento, batendo o seu melhor 5 minutos de potência da vida com mais de 500 watts. A média da prova dele não deu 140 batimentos.
Então isso mostra o quanto que tem um componente da individualidade biológica de cada um. Então, para o RMSSD também é o mesmo padrão. Mas a ciência já vem mostrando, lembra que eu falei que a maioria dos estudos ligados ao HIV vem para falar de doença, vem para falar de saúde, vem para falar de doença psicossomática, de bem-estar, que só agora na última década talvez, está sendo cada vez mais levado para a questão do esporte. Então, o HIV, cara, geralmente o HIV mais alto tem uma correlação com, olha que coisa importante, com longevidade. Com longevidade. Tem correlação com capacidade aeróbia. Então, sim, tem correlação com o VO2 máximo, principalmente com a resiliência do atleta. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse comparativo, esse espaço entre frequência cardíaca basal e HRV. Essa proximidade não é positiva, o distanciamento é sim mais positivo. Então, o HRV pode sim ser utilizado também, olha que fantástico, gente, para funcionar para a gente como um marcador da adaptação do nosso atleta ao treinamento. Para tentar, por meio dessa medida, da observação criteriosa, carinhosa, né, com gentileza, com ânimo, de forma deliberada, tudo isso que a gente está medindo, tudo isso que a gente está estudando, é de forma deliberada, é livre, ninguém está obrigando a gente a nada. Então a gente pode colocar muito carinho em tudo isso, porque a gente está fazendo com tesão, com vontade. Então, ao analisar, ao poder acompanhar esses números, a gente vai poder ter muito claro um momento, por exemplo, que um atleta não está se adaptando ao treinamento, que talvez não é hora de seguir martelando carga, sobrecarga, rave, festival do TSS. Ok? Então, o HRV pode servir para a gente com alguns sinais. Agora eu queria falar para vocês dos 3 tipos de HRV. Nós vamos concentrar toda a nossa atenção nesse primeiro tipo, tá? Que é o HRV, que é o mais utilizado para os esportes, que é o que vem da respiração, ok? O HRV, que a gente chama HRV de alta frequência, que é controlado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, quando a gente mede o HRV, o que a gente está querendo ver é o quanto que o nosso corpo está sendo dominado na sua atuação pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. E o que é o sistema? Qual é o papel do sistema nervoso autônomo? Vamos lá. Simpático. Esse sistema nervoso é o responsável, olha só, minha gente, pelo repouso, pela digestão e pela recuperação, ok? Quando a gente está sob o domínio do sistema nervoso autônomo parasimpático, isso é fantástico. Para quê? Para o repouso, para a digestão e para a recuperação. Ou seja, é aonde o ser humano foi feito para passar a maior parte do tempo, ok? Processo inflamatório menor quantidade de cortisol, ok? Maior resiliência, capacidade de voltar, retomar o estado estável depois de sofrer aquele abalo, seja pela carga do treino ou de alguma pressão da vida. Então, esse é o HRV de alta frequência, o respiratório. Existe o segundo HRV, que é o HRV de baixa frequência, que ainda é pouco usado e pouco entendido, ok? É uma mistura, aí já seria uma leitura de uma mistura do sistema nervoso autônomo, que nem eu falei, o parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático. E o que é o sistema nervoso autônomo simpático? Fundamental. Sistema nervoso autônomo simpático é fundamental para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O sistema nervoso autônomo parasimpático está totalmente ligado ao lutar ou fugir, ok? O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele atua muito rápido. O simpático já leva um pouquinho mais de tempo, mas também é rápido. É o lutar ou fugir. Ele vai ajudar, ele vai trabalhar para o nosso organismo mobilizar as suas reservas, ok? O sistema nervoso autônomo simpático vai estimular o fígado a liberar glicose na corrente sanguínea.
vai dilatar o calibre das veias. Ele funciona de forma mais lenta do que o parasimpático. Então, aquela mãe que, teve um problema com a criança, e a criança entrou debaixo do carro e ela pegou o carro e levantou o carro, cara, totalmente dominada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Simpático é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas é importante dizer aqui que hoje o mundo, a ciência médica, se a gente procurar aí síndrome adrenal, é um problema muito sério que está acometendo muita gente. Por quê? Porque a gente está indo toda hora no sistema nervoso autônomo simpático. Sendo que a gente, no momento que a gente ativa isso do nosso organismo, não existe no mundo real nenhuma necessidade de lutar ou de fugir. Ok? Vamos a um exemplo prático. Liguei agora a televisão, comecei a receber as informações do noticiário. Mataram, roubaram, espancaram e o mundo tá desabando. Beleza, fui jorrado de adrenalina no meu organismo, glicose sendo liberada na minha corrente sanguínea, calibre das veias se dilatando, tudo pronto para eu lutar ou fugir. E o que eu tenho que fazer? Nada. Não tenho que fazer nada, eu tô aqui na minha casa, nada. Então, é altamente impactante no nosso organismo. Cobra um preço muito alto. Então, se a gente fica o dia inteiro indo aí, nós vamos acabar tendo problema. E depois a gente pode acabar tendo problemas sérios de saúde, ok? De longevidade. Beleza? O terceiro. Então são 3 os tipos de as formas da gente medir o HRV. Lembrando que a gente vai concentrar na primeira, que eu já falei, que tem como base o sistema nervoso autônomo parasimpático e que está totalmente linkado ao ciclo respiratório, ok? A terceira é basicamente aquela que é utilizada ali para dilatar ou comprimir os vasos sanguíneos, por exemplo, quando a gente levanta, quando a gente senta, ok? Mas como eu falei, o que nos interessa aqui, sob o ponto de vista da recuperação esportiva, é a primeira medida, é a medida que está linkada à respiração, ok? Eu não estou conseguindo acompanhar muito bem as perguntas, mas eu acredito que muitas delas eu vou responder ao longo do caminho e para quem conseguir ficar aí para assistir a aula toda, no final a gente abre com uma pergunta e resposta e se eu não tiver falado dela, a gente tenta falar. Ok? Beleza. Aí uma pergunta que veio também lá e que a gente vai tentar responder agora. Beleza. Mas então o que o HRV pode me dizer? O que eu posso aprender com o meu HRV? Cara, o básico, o mais simples, o mais direto, o mais objetivo amigão, seu HRV, você mediu durante um bom tempo, né? Um mês e tal, você estabeleceu uma baseline, você estabeleceu uma média do que é o seu HRV. No momento que essa medida despencar, abre o olho, que a grande chance é de que você está ficando dodói. Alguma coisa está acontecendo, você está fora do lugar. A carga total no seu organismo está muito elevada e é provável que isso vá se manifestar de alguma forma em dias, ok? O HRV, ele vem bem antes da gente detectar uma mudança no padrão da frequência basal. E o HRV não dispensa de forma nenhuma a aferição da frequência basal, porque a gente vai querer correlacionar essas duas coisas para tentar entender outras coisas. Um exemplo assim muito interessante a gente usa um aplicativo e nesse aplicativo, eu vou falar tudo isso depois também, explicar como é que a gente mede. Nesse aplicativo a gente mede todo dia ao acordar o HRV. E ao terminar a medida, o aplicativo vem com um questionário, uma anamnese bem completa, e ele te apresenta. Você responde a anamnese e ao final ele te dá uma nota, ok? Um atleta meu que está medindo o HRV há algum tempo ficou doente. Acordou mal, febre, ficou doente. E ele me mandou, Marcos, a nota não se alterou tanto, mas eu fiquei doente. Aí eu falei para ele, calma, cara, a nota ela tem como base a anamnese que você respondeu, então se você não tiver carinho para responder, vai ser influenciado. Tem como base a frequência cardíaca basal e, lembra, o RMSSD.
que é a medida pura do HRV. Falei para ele, vamos dar um confere, vira lá e vamos ver como é que estava o HRV um dia antes, o RMSSD, um dia antes de você realmente acusar o golpe e ficar dodói. Beleza. Quando ele virou a tela e foi em busca dessa medida, cara, ele saiu da baseline dele, que é uma baseline bem normal para um bom atleta amador, perto de 90 para 32, um dia antes da febre bater. E aí ali naquele momento, né, como que o treinador poderia utilizar essa medida do HRV? Como que a inteligência artificial amanhã, né, para quem está dormindo aí, amanhã a inteligência artificial vai usar isso. A inteligência artificial vai usar isso para reprogramar o calendário de treino do atleta. Então, se no dia seguinte, no dia da medida, ele tinha um treino de muita carga, de intensidade e carga, não é dia disso. Não é dia disso. É dia de fazer um descanso ativo, um treino dentro daquela ideia da periodização 80-20, né? Um treino no 80, que é zona 1, zona 2, até a metade da zona 2, abaixo do limiar lipolítico. Um treino onde o sistema nervoso autônomo simpático não vai ser tão ativado. Recuperação muito rápida, até mais rápida às vezes do que um descanso. Ok? Então é muito interessante. A tendência, como eu falei, é primeiro o HRV cair, né, para depois a basal subir. E esse realmente é um cenário muito ruim. HRV baixo, basal alta, né? O HRV vai mostrar pra gente a resiliência do atleta, a resiliência do atleta. E o que é resiliência? Né? A resiliência é essa capacidade que a gente tem de recobrar o estado normal, o estado estável, o estado emocional, que nem agora. Tá todo mundo tomando um baque, privado da liberdade, às vezes com dificuldades já financeiras, o medo, né, da gente pegar e adoecer e ter um problema mais sério nesse momento que o mundo está passando. Como é que a gente recobra o nosso estado normal? Como é que a gente pode ser resiliente? Então o HRV também mostra essa resiliência. E isso pode ser observado, se o cara está resiliente ou não, se ele está ou não se adaptando ao treinamento, isso pode ser observado por meio do espaço que existe entre frequência cardíaca basal e medida do RMSSD. Um atleta de elite, por exemplo, a gente vai encontrar nesse cara uma basal perto de 40, 45, muito normal isso, ok? Ao passo que o RMSSD desse cara vai estar lá em 110, 120, olha o espaço entre uma medida e outra. Já um amador, um pouco menos resiliente, talvez pelo fato de ter mais carga da vida do que um atleta profissional que está, em teoria, focado em uma coisa. Né, o amador já vai ter uma basal ali mais perto de 55, 60, um RMSSD já mais próximo de 80. Então, começou a aproximar, está pouco resiliente, está tendo pouca adaptação ao treinamento, talvez não é o momento adequado para gerar sobrecarga, porque isso pode acabar levando a gente a um overreaching não funcional, que é o primeiro passo para um overtraining, que aí já é algo muito mais severo, que leva muito mais tempo. Né? Então, essa questão da resiliência. Então, não só o HRV pode servir pra gente pescar ali uma doença que está vindo, uma gripe, um resfriado, né? Um momento em que você fez uma viagem longa, ou por exemplo, um exemplo claro meu, quando eu dei a primeira vez o curso do Training Peaks, eu tive que dar aula em inglês com o Joe Friel me avaliando na plateia. Cara, a medida do meu HRV nos 3 dias depois da aula foi pior do que fazer um Ironman. Não dá para comparar. Puf, jogou lá no chão, o desgaste emocional, a entrega para fazer aquilo bem feito, cobrou seu preço, tá? Então, muito interessante. Não só o HRV serve para fugiu do padrão. Opa, acende a luz, tira o pé, troca o dia. Mas será que está adaptando ao treinamento? Será que a carga está adequada? Será que a gente pode seguir nessa pegada ou solta um pouco a corda, tira um pouco o pé? Ok? Nas pesquisas, o HRV está muito linkado com estresse e com doença. De forma geral, quem tem um HRV alto, está sob menor influência de estresse psicossomático. E de forma geral, quem tem HRV mais alto consegue desfrutar
de uma melhor saúde geral. E aí, como que vai falar que uma melhor saúde geral, menos estresse psicossomático, não vai somar positivamente ao treinamento, não vai somar positivamente à performance? Claro que vai! Ok? Então o HRV pode falar muito pra gente sobre a adaptação e a melhora da performance. A maioria das pessoas acaba utilizando o HRV para ajudar, que nem eu falei, a detectar a doença, detectar dias que não são adequados para treino duro. Isso tudo são usos muito válidos. Mas como eu estou batendo na tecla aqui, o HRV, se usado com cuidado e critério, pode mostrar a tendência de adaptação ao treinamento, ok? Tendência de adaptação ao treinamento, ok? Melhoras no HRV durante o polimento pode se traduzir em melhoras na performance. Então, se quando o cara está começando a polir, o HRV dele está subindo, significa que a carga, olha só, agora a gente está falando do polimento já, gente, que é o limbo do treinamento esportivo, talvez na doutrina, onde a gente encontra menos o que é certo, o que é a receita do bolo, é o polimento, é algo que, nossa, joga os seus dados aí, sente o vento, toma suas decisões. Então o HRV pode sim ajudar muito a gente a entender se está sendo adequado para o polimento, porque se o HRV está subindo durante o polimento, é natural que o atleta tenha uma boa performance. E é natural também, ao longo do polimento, que a frequência basal vá subindo um pouquinho. Então o atleta está polindo, a frequência basal está subindo um pouquinho e o HRV está subindo. Isso seria o ideal numa situação de polimento, né? Com relação ao porquê que o HRV é polêmico, né? Porque também é difícil explicar, a ciência não tem um estudo científico que mostra como que o HRV é gerado. Isso por si só já gera polêmica, né? Não tem um artigo que mostre exatamente como esse HRV da respiração é gerado, ok? O HRV de alta frequência que usamos para atletas é gerado por uma série de reflexos respiratórios, mais uma vez, respiratórios complexos. Então, tá muito claro, galera. E quem usa o dispositivo, tá muito claro que exercícios respiratórios vão ter impacto positivo no seu HRV. E aí, dentro de exercícios respiratórios, a gente pode, inclusive, incluir, por exemplo, uma aula de canto. É verdade, galera, uma aula de canto, uma aula de meditação, uma aula de yoga, mas uma aula de canto. O cantor é um mestre no domínio da utilização do diafragma, ok? Então, tudo isso vai te ajudar a minimizar a sua carga total. Isso vai ser demonstrado pra gente no aumento do HRV. Outra coisa que é muito legal e que quase todo mundo com quem eu converso e que está usando o HRV, inclusive eu, né? Já tem 2 anos que eu meço, que eu comecei a medir. É a nossa tendência de acordar, mediu. Aí, não gostei do que eu vi. Aí eu vou lá e faço o quê? Meço de novo. Né? Acordei, medi. Vou lá, meço de novo. Cara, medidas sequenciais não são medidas aleatórias. Não é aleatório. Você está influenciado sobre o resultado da primeira medida. O mesmo se aplica, por exemplo, para a pressão arterial. Se você for lá medir sua pressão arterial, sei lá, 13/9. Ih, a pressão está meio alta, vou tirar de novo. Já adrenalizei, já mudei a minha químicazinha interna. Já ativei ainda mais o meu sistema nervoso autônomo simpático. Então, a segunda medida não é aleatória. Ok? Beleza. Então, e a outra pergunta agora, como é que eu meço o meu HRV? Qual é o protocolo para a gente medir o nosso HRV? Beleza, galera? Primeira coisa é a gente ser constante, preciso na forma de medir o nosso HRV, ok? Primeira coisa pela manhã. Então, e de preferência com uma certa rotina de horário. Não adianta, o cara acorda um dia às 6 da manhã, outro dia acorda às 9. Não vai ser ideal, porque
o ritmo circadiano também está linkado. Como eu falei, o HRV é uma medida super, para os desesperos dos cartesianos, é uma medida super holística. Então o ritmo circadiano também vai ser um influenciador dos resultados que a gente vai obter na medida do HRV. Então a primeira coisa é a gente procurar fazer a medida com um determinado padrão. Ok? Então acordou num determinado horário, tentar condensar isso numa janela não muito longa ali, de no máximo 4, 5 horas, tá? E fazer sempre a medida sentado. A gente precisa sentar para ativar um pouquinho o nosso organismo e ter uma medida coerente, principalmente atletas muito bem treinados, atletas profissionais, aqueles que são os giraias do esporte, que já têm organismos com transformações fisiológicas profundas, né? Devem inclusive medir o HRV em pé. Ótima pergunta, Marcos, eu vou chegar nela. HRV é dia da prova. Medir o HRV em pé. Ok? Não vale, né? Não vale um dia em pé, um dia sentado, um dia sentado, um dia em pé. Não. Lembra que eu falei? Constância, ok? Cara, o HRV não necessariamente vai cair depois de um dia duro. Não é porque você foi hoje lá e pedalou 4 horas, correu 1h30, que no dia seguinte seu HRV vai cair. Lembra que eu falei? A carga total da vida está muito mais influenciando o HRV do que a própria carga do treino. Mas, certamente, se você der uma sequência de 3, 4, 5 porradas de treino, né, de muito TSS, de muita carga, o HRV vai sim acusar o golpe, ok? Então, isso é muito importante pra gente também levar em consideração, que o HRV não vai... Cara, o treino, por exemplo, Marcos, pra eu sentir a carga do treino no meu HRV, o treino ter um impacto no meu HRV tem que ser algo, como eu falei, realmente muito absurdo. Sei lá, 12 horas em cima da bicicleta. E lembrando, muito absurdo vai ser muito absurdo para cada um. Hoje, o muito absurdo para mim não precisa de muito, porque o meu CTL está baixo, não estou gerando tanto TSS por dia. Então, o muito absurdo já muda de absurdez. Já é menos absurdo, principalmente para os giraias, né? Então, para um giraia desse, né? Então, vai demorar ainda mais tempo, né, para o HRV acusar o golpe de um treino, ok? A forma como o nosso corpo reage ao estresse que impomos depende de muitas coisas, né? Então, para a maioria das pessoas não é o treino que vai impactar, e sim o estresse social, e sim o estresse de alimentação ruim, de consumo de drogas, como o álcool, por exemplo, uma droga lícita, mas que tem impacto necessário no HRV visível. Então o HRV vai ajudar a gente a detectar hábitos saudáveis de vida. O álcool desidrata, a desidratação joga o HRV para baixo, mexe com o funcionamento do nosso organismo. Outra coisa que vai impactar negativamente o HRV é a privação do sono. Então, como diria o bom e velho índio, né? Não me venha com churumelas. Churumelas de, pô, Marcos, eu durmo 5 horas por dia e fico ótimo. Fica nada, mané. Fica nada. Começa a medir que você vai ver que você não fica nada. Todo mundo precisa dormir, cara. Todo mundo precisa dormir bem, se recuperar, dar o reboot no cérebro, dar o reboot no organismo, baixar a carga total. Até onde vai esse frenesi de trabalho, de loucura, de fazer mais, né? Essa coisa louca que a nossa sociedade implementou na gente, né? Que dá pra sair, cara. Dá pra quebrar a corrente. Às vezes menos é mais, galera. Muitas vezes menos é mais. Porque às vezes o menos vai permitir o amanhã. Vai permitir o depois da manhã. Quando a gente entra nesse padrão americano fantasioso do no pain, no gain, que mentira absurda, cara. Pega os kenianos pra você ver, cara. 80% do que os caras treinam é, meu amigo, light, rodagem aeróbia, zona 1, nada adrenal, mais sistema nervoso autônomo, parasimpático. Ok? Então, galera, quando a gente reduz a carga total, da vida, passa o dia mentalmente mais equilibrado, mais leve, socialmente, né, com mais empatia,
com menos conflito, quando a gente coloca na nossa vida hábitos de meditação, hábitos de respiração, né, de linkar o nosso pensamento com como está a nossa respiração. Às vezes ela está muito presa, quando a gente consegue soltar o ar, tudo isso vai fazer com que a gente abaixe a carga total. Se a gente abaixar a carga total, abre-se pra gente a janela de mais carga do treino. Diminuiu a carga total, podemos ter mais carga do treino, ok? E, como eu falei, não é um dia de carga que vai impactar diretamente na medida do RMSSD, do HRV, né? Se existisse uma correlação perfeita entre carga e RMSSD, a gente poderia ficar bem só com o TSS, né? Com o Training Stress Score, e com o ATL, com o Acute Training Load, que são duas medidas do Training Peaks que falam pra gente carga e fadiga. Mas não existe essa correlação, né? Como eu falei, um impacto é muito maior do estresse da vida. Então sim, galera, o HRV é uma medida, é um indicador holístico de estresse. Então, na boa, perfeito para o momento que a gente está vivendo. Perfeito para você observar como é que tá o seu padrão mental, como é que você está fluindo pelas oportunidades que a vida está mostrando pra gente aí agora, porque é um momento de muita oportunidade, só não tá vendo quem não quer. Oportunidade da gente se reinventar, dar valor ao que tem valor, ok? Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, que existem sim ambiguidades ao interpretar mudanças negativas e positivas, ok? A tendência é que o estresse agudo, a carga aguda, aquele dia do que eu dei o curso, o dia que o aluno estava para ficar doente, esse estresse agudo tem a tendência, olha que pegadinha sinistra, esse estresse agudo tem a tendência de sim derrubar o RMSSD. O estresse agudo vai derrubar o HRV, ok? Mas, contudo, todavia, entretanto, né? Contudo, todavia, entretanto, o estresse crônico, que talvez é até o mais perigoso, ele tem até a tendência de elevar o HRV alto, bem acima da baseline. Bem acima da baseline. E isso pode ser um sinal muito claro daquele lance da fadiga adrenal. Fadiga adrenal. Ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo simpático apagou. A gente não consegue mais entrar no modo lutar ou fugir. A gente não consegue mais, queimamos tudo. Foi tanto estresse, tanto probleminha, tanta coisa na nossa cabecinha, tanta falta de sono, tanto papá sem qualidade, né? Claro aí, ó, a doutora Ana, isso, já perguntaram. O estresse é uma bomba, galera. Sim, aumenta, linka com a possibilidade de lesão. Overreaching não funcional, é o que eu tô falando aqui agora. Overtraining, fadiga adrenal, síndrome adrenal. Você não consegue mais entrar no modo lutar ou fugir. Você tá drenado, colega. Drenado. Você tá na lona. Ok? Beleza, galera? Então, vamos agora às situações, né? HRV alto. HRV tá subindo, tá maneiro, tá alto, acordou num dia legal. Não muito fora do padrão, mas tá legal. Pô, meu padrão é 120, hoje eu acordei com 140. E a minha basal, a minha FC basal tá ali dentro do meu padrão. 50 e pouco, 40 e pouco. Colega, hoje é dia de porrada. É dia de meter carga, é dia de buscar intensidade. É dia de ir pra cima. As condições ideais do seu organismo estão aí te pedindo estresse naquele dia. Tá tudo fluindo para você poder dar o seu melhor, ok? O atleta seu tá lidando bem com o treino, ok? O atleta seu tá lidando bem com o treino quando o HRV tá alto e a frequência cardíaca basal tá dentro do padrão um pouquinho mais para baixa, ok? Como eu falei durante o polimento, a tendência é essa frequência cardíaca basal subir um pouco em relação ao período de carga. Então na carga ela vai estar um pouquinho mais baixa, a basal, o HRV ali. Então comecei a polir, o HRV tá subindo. Se Deus quiser, oremos,
palavras da salvação, e a frequência cardíaca basal acaba subindo um pouquinho durante o polimento, ok? Ideal para competir é o HRV dentro do padrão normal e a frequência cardíaca um pouquinho mais alta, ok? HRV baixo, frequência cardíaca basal alta, né? HRV baixo, frequência cardíaca basal alta, lembrando que a basal talvez leve um pouco mais de tempo para subir, mas se o HRV despencou, cara, tira o pé, né? A inteligência artificial já vai começar a fazer isso para os treinadores, reorganizando, rearrumando os treinos no calendário, rescheduling o treino no calendário do atleta, porque tem uma doencinha, um alguma coisa pintando no horizonte, ok? E o HRV acima, muito acima do normal, e a FC, frequência cardíaca basal, muito abaixo do normal, é cenário tenebroso, galera, tenebroso. Tenebroso em que sentido? É aquele lance da síndrome adrenal. É a possibilidade da gente estar flertando com o overtraining, que é algo que a gente não quer. O non-functional overreaching às vezes está até programado na periodização do seu treinador, mas não é algo que a gente quer estar em todo momento, porque já é, na escala do estresse, já é lá em cima, mais um passo, né? Mas você consegue sair de um momento de overreaching com 1 semana, 2 semanas. Se o cara entra em overtraining, nós já estamos falando de meses, até ano para ele sair. Lesões que não melhoram, energia que não volta, treinos que não saem, né? Alguns estudos, alguns casos interessantes, os ciclistas profissionais estão usando demais isso. Então, eu vi o gráfico do Caleb Ewan, aquele atleta australiano, sprintista Jiraiya Moore, um pequenininho que sprinta lá na frente do guidão. Ele tem um estilo de sprint muito louco, totalmente diferente dos demais. Eu vi uns gráficos dele que mostra exatamente quando ele foi para o camp de altitude, antes do Tour da Califórnia. O cara levaram ele para ele fazer uns treinamentos em altitude. No que ele chega na altitude, bom, ele já toma aquela porrada da altitude, 3 dias HRV lá embaixo, basal um pouquinho mais alta. O que o treinador dele faz? Tira o pé do treino, deixa a coisa se recuperar, treininhos mais leves e aí ele volta, ok? Já um outro cara, o Caleb Ewan é um atleta jovem, menos de 30 anos, tem muita gente me perguntando isso. Sim, a idade vai ter impacto. Por exemplo, o Matt Hayman. Quem conhece aí o Matt Hayman? O Matt Hayman ganhou o Paris-Roubaix. Já é um atleta de 40 anos, que tem esposa, que tem o maior presente divino para o autodesenvolvimento pessoal, que se chamam filhos. Porque não tem essa de corrigir seu filho, você tem que corrigir você. Se algo está errado no seu filho, quem está errado é você. Então melhora você antes de ficar que nem um chefe pela casa mandando e desmandando. Olha para você. Então o Matt Hayman já tem criança, já tem filho, tem família, é menos resiliente, tem 40 anos. A gente viu um gráfico dele nessa palestra que eu participei no Colorado, onde mostrava exatamente o momento que, pelo fato de ter crianças em casa, as virosezinhas ali, o momento, Orica Green Edge, ele mesmo, o momento que agora não é mais Orica, né? Mas o momento em que ele pegou uma virose, puf, ali, aí depois ele pega um outro lance e, né, a resiliência dele, lembra que eu falei da resiliência, o HRV mais próximo um pouco da frequência cardíaca basal, indicando que é um cara de 40 anos, né? Então é isso, galera. A inteligência artificial vai vir, né, para montar o nosso cronograma, levando em consideração aí o HRV. Ela vai jogar tudo isso numa panela para poder organizar o que é agora que seria o que a gente poderia chamar de treino baseado no HRV, né? Então ela vai jogar tudo isso na panela, HRV, frequência cardíaca basal, a carga, o ATL, o TSS do dia, a anamnese, quantas horas dormiu, como se alimentou, como está se sentindo, como é que está dolorido o seu corpo, para te falar, cara, hoje é isso. Hoje é isso. Isso no sentido amplo, de pouca carga, muita carga. Os métodos quem vai determinar vai ser sempre o treinador. Então beleza, galera. O HRV ele é uma ferramenta sensível. Ele precisa ser utilizado
de forma criteriosa, com consistência, o mesmo horário, o mesmo padrão, de forma disciplinada, ok? Precisa ser alimentado 5 ou mais vezes por dia, não dá para medir HRV e querer criar uma baseline com 3 medidas na semana. Os sensores têm que ser adequados, aí hoje já existe o aplicativo no celular, que é validado por um estudo independente, que você pode medir no leitor óptico do seu celular, sem ter que colocar cinta cardíaca, que pode ser um impeditivo para a medida. Se toda vez que você acordar, você tiver que ter a cinta do lado, vestir a cinta. Não, você liga o celular, bota o dedo, o aplicativo já vai guiar a sua respiração, porque a respiração tem que ser ritmada para a gente ter uma medida adequada e vai funcionar. Então, o sensor adequado, o software validado. Esse HRV for Training é um aplicativo validado, você paga uma vez ele e ele é seu para todo sempre, oremos, né? Medir como a primeira coisa do dia, acordou, mede, ok? Medir sentado, para quem tem a basal muito baixa, os Jiraias das modalidades de endurance, procurar medir em pé, começou a medir em pé, para todo sempre em pé, protocolo com consistência, ok? Respiração ritmada, e muita gente fica bravo com a anamnese, né? Mas a anamnese tem que acontecer para você poder correlacionar as suas respostas subjetivas às perguntas com esses dados. Então, os muito cartesianos às vezes ficam bravos. Pô, o aplicativo está me perguntando como eu estou sentindo. Ah, que coisa chata. Está me perguntando se eu estou dolorido. Está me perguntando se hoje o passarinho azul veio cantar na minha janela. Eu só tenho urubu voando. Eu não quero pensar em nada disso. Mas até isso é legal. Até isso é legal. Você todo dia de manhã ser confrontado com essas perguntas, ser confrontado a passar um scanner em você mesmo, observar seus pensamentos, observar suas atitudes, ok? Então vamos usar essa tendência da baseline para poder prever o futuro. A baseline vai mostrar para a gente antes da gente ver, né, as alterações ligadas à baseline, ok? Para a gente poder evitar a fadiga crônica. Alguém me perguntou, Marcos, meço o HRV no dia da prova? Meço o HRV no dia da prova? Não! Não mede, porque ele não vai dar bom. Você tá estressado, pô. Quem vai conseguir competir muito leve? Ninguém, então não mede. O importante é ver a tendência, o caminho até a prova. Aí um atleta minha mediu. Foi contra a minha orientação, acho que ela tá inclusive na live, mediu. Aí eu perguntei pra ela, e aí? Você se deixou influenciar? Ela, não me influenciei em nada. Falei, fala pra mim. Até que na bike eu lembrava que ele tava ruim, mas aí eu tentava esquecer. Então, cara, não é a hora de medir. Na manhã da prova, você vai acordar muito cedo, você tá totalmente adrenalizado, você tem que estar simpático. Guerra. Não é pra medir. Dia a dia. Ok? Vai estar uma bagunça no dia, então vamos observar a tendência até a prova. Ok? Qualquer um que use o HRV corretamente por pelo menos 3 meses, galera, pode descobrir coisas sobre o seu corpo que não sabia antes. Coisas sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de vida, sobre seus padrões de pensamento, tá? Então o HRV pode te ajudar no seu autoconhecimento. Você entender o que te leva à longevidade, o que te leva a diminuir a sua carga total, ok? Sim, galera, se você conseguir se tornar mais zen, vou até tirar o óculos para mandar um oremos, né? Sim, se você conseguir se tornar mais zen, você vai ter impacto no treino, porque vai conseguir abrir uma janela para carga, vai diminuir carga total, abre janela para carga. Tá? O Vaguinho tá comentando aí da cachaça e tal. Eu tenho um atleta também que gosta de tomar uma cerveja. Eu acho que quando ele começou a medir o HRV, foi até uma virada de chave que deu e ele conseguiu dar uma diminuída grande nisso. Eu tô falando de um atleta muito forte, ok? Seu corpo não está desperdiçando energia lutando contra pensamentos negativos. Quando seu HRV está bom, isso significa que você não está desperdiçando energia do seu organismo lutando contra pensamentos negativos. Com isso, nós vamos ter muito mais recurso, ferramenta para outras coisas. Então é muito legal. Beleza, turma, eu acho que eu terminei aqui. Tudo que eu queria falar. Acabou que eu ocupei quase 1 hora da galera. Não sei se eu consigo agora voltar para ver perguntas. Então, se a turma que está aí, se alguém quiser de repente mandar alguma pergunta, eu acho que eu consegui ir respondendo tudo ao longo do caminho,
Por isso Leandro Macedo sempre foi um campeão. O cara em 1992 falava de meditar, falava, pô, fecha o olhinho, visualiza, descola um pouco dos seus pensamentos, percebe que você não é o que você pensa, né? Que você pode, vai para o canto da estrada, tem o pensamento como um carro que está passando pela estrada, um caminhão, de vez em quando você vai sair do canto da estrada e vai correr atrás do carro, do caminhão, viu que saiu correndo atrás do pensamento, tá tudo bem, a cabeça não para, é assim mesmo, é assim mesmo. Não tem essa de que vai sentar e não vai conseguir pensar em nada. Não tem essa. Volta pro canto da estrada, respira. Deixa aquele pensamento ir, ele vai. Você não é isso, você é muito mais. Ok? É isso, galera. Muito obrigado. Todo mundo que assistiu, vários amigos aí. Eu vou tentar salvar depois, jogar no YouTube. O Baguinho também deve jogar no YouTube. Recomendo o app HRV for Training. É o que é mais validado cientificamente, tá? E lembrando que para a galera que está afim de estudar o meu curso do Training Peaks, para você usar o Training Peaks, medir pelo menos a carga do treino com mais eficiência, está disponível, segue com 50% de desconto nesse período de quarentena. São 4 horas de aula com tudo que você precisa aí para explorar o Training Peaks e começar a medir a carga do treino. Vários amigos já estão fazendo o curso, fizeram o curso, né? E é isso. Galera, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Não tenham medo de compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Nosso diferencial é quem a gente é e não o que a gente sabe, ok? Muito obrigado, todo mundo. Fiquem bem. Vamos seguir treinando. Cargas moderadas, não é momento de ser super-herói. Tá? Obrigado, Vaguinho. Boa noite, galera. Valeu. Beijo, me liga.